Esta é a parte final sobre a ascensão do narcotráfico no mundo, produzida principalmente pela Rússia e seus aliados que formavam a União Soviética. Ficamos em seguida com a terceira parte sobre como a Rússia e a Tecoslováquia criaram, desenvolveram e estabeleceram o narcotráfico na América Latina. Lembrando mais uma vez que, o canal Contando Fatos não se baseia por boatos e opiniões, pois todo o material aqui descrito provém de fontes primárias como, documentos, estudos, livros e artigos. E caso o espectador sinta-se ofendido com tal material, saiba que a responsabilidade é do autor de tal fonte primária, pois, não tomamos posições político-ideológicas e nem emitimos palpites para agradar quaisquer correntes partidárias. Muito obrigado e em breve postaremos conteúdo sobre outros assuntos. Até mais. Os oficiais tecoslovacos organizaram um encontro detalhado sobre a estratégia coexistentemente pacífica de Khrushchev para comunicar a estratégia soviética do narcotráfico mais claramente decisiva a Fidel Castro, que foi designado, como Khrushchev tinha explicado aos oficiais do alto escalão da Tecoslováquia em 1954, para não ser amigo dos americanos, e sim levá-los o mais rápido possível para o túmulo. Toda essa operação foi definida para que Fidel entendesse como o uso de drogas foi integrado num todo estratégico, e portanto porque não é possível simplesmente isolar as drogas e tratar o narcotráfico como uma operação independente, pois ele foi designado como uma parte integral de uma estratégia coordenada, e então isso é que foi essencial para que Fidel entendesse a importância de tal estratégia de destruição sistemática do capitalismo a longo prazo. Adicionado à produção e ao tráfico, Cuba também estava envolvida em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas. No final de 1963, um oficial de Raul Castro foi para a Tecoslováquia para ajudar a conseguir equipamentos especiais para a produção de drogas na Colômbia, e para manufaturar drogas sintéticas como parte de um programa experimental em Cuba. O equipamento foi pego por Raul Castro em abril de 1964, quando ele fez uma escala na Tecoslováquia vindo de Moscou. Logo após, o chefe da administração da saúde, Coronel Miroslav Emalá, acompanhado de 2 subordinados e 2 técnicos, voou para Cuba para assinar um acordo sobre cooperação médica, um disfarce para pesquisa sobre drogas para ensinar aos cubanos como operar tal equipamento e instruir Fidel a começar com a produção local de drogas na República Dominicana. Esta era a parte da decisão soviética para produzir drogas localmente, sempre que possível, ao invés dela própria e de países do leste europeu. Os cubanos foram usados como operadores para deixar os soviéticos como inocentes. Seguindo uma variedade de medidas de penetração em organizações de drogas já existentes, os soviéticos ordenaram a organização de outro conjunto de redes de distribuição e produção em toda a região, organizada diretamente por serviços selecionados do leste europeu. O primeiro alvo da Tecoslováquia foi a Colômbia, e para o pontapé inicial da nova operação, os soviéticos recomendaram que os tecoslovacos recrutassem um dos principais indivíduos da rede cubana na Colômbia. Um oficial militar colombiano, aposentado que atendia pelo nome de Kovacs, um codinome ultra-secreto para a Operação Tecoslovaca na Colômbia, Pirâmide, foi selecionado para as pessoas associarem-no erroneamente com uma nova iniciativa no Oriente Médio. O oficial tecoslovaco à frente desta operação, era o primeiro deputado do Ministério do Interior. Logo após, ele tornou-se ministro deste mesmo ministério. Por mais surpreendente que pareça, alguns no Ocidente nem percebem que no sistema comunista aberto, o ministro do Interior não é a pessoa responsável pelos parques e recursos naturais, que é o que os ocidentais associam com o título, mas pelo contrário, o ministro do Interior é responsável pela segurança interior, que é inteligência militar e civil. Kovac viajou para a Tecoslováquia em abril de 1964 com o plano para a nova operação ser aprovada pela inteligência tecoslovaca.
Para criar um disfarce a esta viagem, primeiro eles foram ao México para providenciar um passaporte falso na embaixada da Tecoslováquia. Do México foram para Viena, na Áustria, onde providenciaram um novo passaporte tecoslovaco para a terceira parte desta jornada. O plano final trazido com ele para as novas atividades na Colômbia, foi primeiramente aprovado pela União Soviética, mas, no último minuto, ele foi modificado para incorporar sugestões dos soviéticos, e posteriormente apresentado no Conselho de Defesa Tecoslovaco. Ajudar a conseguir equipamento necessário para começar a produção de cocaína em 6 meses. 2. A rede de distribuição estaria em operação em menos de 6 meses. 3. O início da distribuição começaria nos Estados Unidos e Canadá, e depois estendido para a Europa. 4. A produção deveria ser separada do mercado para venda. Na apresentação do plano conjunto do Ministério da Defesa e do Interior, o ministro da Defesa explicou que 12 pessoas já tinham sido recrutadas pela operação, e 8 destas já haviam sido adequadas de 2 maneiras: primeiro, pelo Partido Comunista da Colômbia, e segundo, por um agente de inteligência experiente da Tecoslováquia, que era um alto oficial no Ministério da Segurança Interna da Colômbia. O plano foi aprovado unanimemente pelo Conselho de Defesa da Tecoslováquia. Os soviéticos ordenaram os tecoslovacos a se infiltrarem e recuperarem o controle das operações de drogas desenvolvida no México, devido à sua efetividade. O codinome ultra-secreto da Tecoslováquia para essa operação era Heine, e desta vez foi selecionado para as pessoas o associarem erroneamente com a Europa. O agente tecoslovaco responsável por esta iniciativa, Major Jindřich Istrad, estava operando no México sob um disfarce de companhia de exportação. Os cubanos tiveram bastante sucesso no recrutamento de mexicanos para estabelecer redes de produção e distribuição de drogas, e também usar informações sobre corrupção para chantagear oficiais deste país. Os soviéticos ficaram particularmente impressionados, e esta foi uma das principais razões pela qual a inteligência tecoslovaca decidiu se infiltrar na operação cubana para ter mais detalhes sobre o motivo de tal sucesso no México. Por ter conhecimento da localização estratégica do México, os soviéticos direcionaram o estabelecimento de uma segunda operação neste país, designada para complementar a iniciativa Heine, e o codinome usado para esta operação foi Lua Cheia. Esta campanha tinha 2 propósitos. Primeiro, desenvolver uma extensa rede de contrabando de drogas nos Estados Unidos. Segundo, treinar agentes de inteligência que seriam inseridos nos Estados Unidos e no Canadá para penetrar em redes de distribuição de drogas. Através de seus contatos em redes de suprimentos no México, eles gradualmente tomaram o controle do negócio do tráfico em ambos destes países. O nome Lua Cheia referia-se à época em que agentes soviéticos estavam no controle da maior parte dos grandes grupos nos Estados Unidos e Canadá. O México, há de se destacar, também foi um país importante na ofensiva de drogas chinesa, e com ambos soviéticos e chineses o tendo como alvo, não é de se surpreender que ele seja a rota principal do tráfico de heroína, cocaína e maconha para os Estados Unidos e também o Canadá. A inteligência tecoslovaca também estava envolvida na operação cubana no Panamá sob o codinome Pablo, e também uma em El Salvador. No encontro sobre o financiamento do Partido Comunista de El Salvador, Ségina relembra que os soviéticos direcionaram os cubanos para providenciar o financiamento deste partido, através do seu lucro do narcotráfico no próprio El Salvador. Uma operação soviética tentou se beneficiar daqueles que frequentemente buscavam as águas e areias quentes das ilhas caribenhas pelo fato de serem alvos vulneráveis da explosão do comércio turístico do Caribe. O segundo secretário do Partido Comunista Francês, um agente da KGB de longa data, junto com o primeiro secretário do Partido Comunista de Guadalupe, concebeu a ideia de vender drogas para os turistas no Caribe. Os seus objetivos eram levantar dinheiro do comércio turístico e conseguir informações de visitantes e outros membros da burguesia, como americanos que estavam de férias.
Eles ajudaram a estabelecer a operação, e deram recomendações sobre recrutamento para o seu funcionamento. A operação foi então designada para 2 oficiais do Ministério do Interior que falavam francês fluentemente, pois nasceram na França. Guadalupe era o centro da operação que atuava em Martinique e em outras ilhas. O dinheiro ganho no final da década de 60, desta campanha, provou-se adequado para financiar todas as operações comunistas em Guadalupe, Martinique, Suriname e Haiti. No começo dos anos 60, os soviéticos construíram organizações por toda a América do Norte, Central, Sul e Caribe rapidamente. Outros satélites soviéticos também estavam envolvidos, mas como substitutos. E estes eram Hungria, Alemanha Oriental, Bulgária e Polônia. A maior parte do conhecimento de Šeđina era sobre a Tecoslováquia, e os outros satélites citados há pouco, não são tratados em detalhes, mas todos eles estavam profundamente envolvidos nestas operações. Romênia e Albânia não estavam envolvidos pois os soviéticos não confiavam neles. A Albânia pediu para participar enfatizando sobre a sua forte rede de inteligência nos Balcãs e no Oriente Médio, porém, mais do que trazê-los para dentro da operação, os soviéticos decidiram lhes dar dinheiro para adquirirem equipamentos necessários para que procedessem como narcotraficantes independentes. Os países que Šeđina sabia onde haviam tais operações na metade dos anos 60 eram Canadá, México, Panamá, Argentina, Chile, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Uru, Paraguai, Peru, Guadalupe, El Salvador, República Dominicana, Jamaica e Estados Unidos. Adiciona-se também a esta lista países onde as operações do crime organizado ainda eram críticas, mas já estava em desenvolvimento. Um destes, por exemplo, é a Venezuela, que os soviéticos decidiram entre 1960 e 1961, usá-la como QG para a organização de máfias, operações e lavagem de dinheiro no Ocidente. As drogas escolhidas no começo eram o ópio, heroína, morfina, maconha e LSD. Nesta época a cocaína ainda não era considerada proeminente pelos soviéticos que após analisarem o mercado, concluíram que ela seria a onda do futuro. Tal revelação chegou a Šeđina durante um encontro em Moscou em 1964 que foi realizado para discutir e coordenar planejamentos de fraudes. Da Tecoslováquia compareceram o líder do Departamento dos Órgãos Administrativos da Seção Militar, o oficial-chefe da Inteligência Militar, o líder da Inteligência Estratégica e Šeđina. Os soviéticos levaram o oficial-chefe da Administração Política Principal, o oficial-chefe da Inteligência Militar, General Boris Shevchenko, e o líder do Departamento de Propaganda Especial que realizou tal encontro. Foi no primeiro encontro que os soviéticos apresentaram o termo epidemia rosa. Ele então insistiu sobre o futuro potencial da cocaína, pois era preferível à heroína pois era muito mais fácil produzir e eles acreditavam que muito mais pessoas a conseguiria mais facilmente do que a heroína. Os soviéticos estavam tão impressionados com o seu potencial que eles chamaram o início dela de epidemia branca, e para expandi-la, Shevchenko explicou que uma produção separada, e uma base para distribuição, seriam construídas imediatamente. Esta nova operação tinha, como mencionado há pouco, o nome de Epidemia Rosa. No início, os países responsáveis pela produção e distribuição de cocaína eram a Tecoslováquia, União Soviética e Cuba. Então, a Tecoslováquia começou, imediatamente, um programa de tecnologia especial para desenvolver as técnicas de produção necessárias. Esta operação foi realizada pela inteligência militar e pela administração de saúde sob o controle da contra-inteligência militar. A experimentação necessária da produção foi conduzida no Centro de Pesquisa Ultra-Secreto em Milovid para facilitar que os cubanos aprendessem as técnicas primárias que depois seriam postas em prática na América do Sul que então passariam as informações à inteligência tecoslovaca. Os cientistas deste país conduziram os procedimentos e desenvolveram mais técnicas profissionais de produção em massa.
Portanto, entre 1960 e 1965, os serviços de inteligência do bloco soviético, dirigidos por Moscou, estabeleceram a produção e a distribuição de drogas, e operações de lavagem de dinheiro por todas as três Américas. Somente funcionários locais que passaram por investigações rigorosas sobre seus antecedentes foram usados para realizarem tais ações. E discretamente gerenciados pelo bloco soviético e agentes cubanos treinados por eles. Os futuros narcotraficantes de todo o mundo aprenderam sobre o tráfico de drogas nos centros de treinamento do leste europeu e da Rússia. E logo após, foram estabelecidos outros destes centros na Coreia do Norte, Vietnã do Norte e Cuba. Esses criminosos tornaram-se narcotraficantes controlados por agentes soviéticos que primeiramente começaram a traficar heroína, maconha e sintéticos, mas com o efeito de 1964, uma rede especial foi construída para expandir a epidemia da cocaína.